Boa tarde a todos. Que bom estar com vocês novamente. Que bom nós podermos conversar, mesmo que à distância, mesmo que de maneira remota. E é sempre bom estar com uma turma de vocês, porque, como vocês sabem, nós iniciamos essa caminhada já na enfermagem em saúde mental e hoje nós estamos criando potências relacionadas à saúde coletiva 2, que é uma das disciplinas que me é muito cara, no sentido de que o estudo das políticas públicas elevam o nosso status de conhecimento e promovem ainda mais discussões que podem ser muito oportunas para o movimento que nós estamos iniciando nesses últimos dias e que nós estamos tentando construir como base para a prevenção da saúde coletiva brasileira. Como vocês sabem, nós continuamos nas nossas aulas à distância, nas nossas aulas remotas, até uma segunda ordem. Acredito que por meio dos infectologistas, dos epidemiologistas, pelas fontes oficiais que nós temos, como o Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e todas as outras entidades que venham a corroborar notícias que sejam confiáveis e baseadas em evidências científicas. Acredito muito na enfermagem baseada em evidências e como essas evidências podem contribuir para que todos nós tomemos as melhores decisões e possamos construir um caminho, um itinerário terapêutico que seja voltado efetivamente para ações e intervenções sólidas, responsáveis e, acima de tudo, que estejam em consonância com as necessidades e com as demandas das nossas populações, das nossas comunidades, dos usuários que estão em maior sofrimento. Nós estamos acompanhando nas aulas de saúde coletiva como é importante que as políticas públicas sejam baseadas em salas de situação, em salas que promovam ao entendimento e a compreensão de indicadores que sejam verídicos e que sejam pautados, buscados efetivamente nas populações que estão mais precisando. Portanto, reconhecer o perfil epidemiológico e o perfil biopsicossocial e espiritual das nossas comunidades é o primeiro passo para que nós possamos construir, potencializar políticas públicas de saúde e também programas para a saúde que sejam e que estejam de acordo com o que as pessoas precisam. Esses dados, essas salas de situação, elas são construídas por meio de relatórios, por meio de pesquisas, por meio de construções que sejam voltadas para aquilo que as pessoas estão vivendo hoje. Nós temos que ir ao encontro dessas pessoas e tentar buscar, por meio dessas populações, as verdadeiras notícias e principalmente os verdadeiros dados, para que esses sejam analisados e sejam constituídos em informações em saúde. Esse é o grande papel das políticas de saúde. Esse é o grande papel dos programas de saúde, que a gente possa determinar as ações por meio de indicadores confiáveis e, posteriormente, construir ações que vão ou que estejam indo ao encontro das necessidades e demandas das nossas populações. Isso tudo nós conseguimos estudar na última aula, na nossa live, e nós conseguimos ver por meio, por exemplo, do cadastro individual e do cadastro domiciliar, como esses dados podem estar sendo produzidos e replicados de maneira segura, por meio dos sistemas de informação ou por meio das estratégias de informação. Por que eu decidi fazer uma aula que não é uma live no horário de vocês, no horário que fique muito apertado e que fique muito cronometrado para nós? Porque alguns dos nossos colegas estão tendo que trabalhar um pouco mais, estão redobrando os seus horários justamente para que nós possamos combater essa disseminação viral por Covid-19. Então, por meio desse vídeo que está sendo gravado, vocês poderão planejar os seus estudos e poderão reorganizar o seu planejamento na questão da saúde coletiva 2, anotando, registrando, produzindo elucubrações que sejam pertinentes ao tema e que possam ajudar vocês nas futuras avaliações que nós vamos construir juntos. Então, a partir disso, nós vamos dar seguimento, dar continuidade àquilo que nós vínhamos buscando entender
na última aula ou nas últimas aulas, tanto de maneira presencial como de maneira remota. E para dar essa sequência, nós precisamos entender um pouquinho do que é o sistema de informação em saúde da atenção básica. O que esse sistema de informação traz para nós de novidade enquanto enfermeiros e enquanto responsabilização sanitária? Opa! Falamos mais um termo que é extremamente importante que vocês vão retomar agora nos seus registros. Eu falei em responsabilização sanitária. Responsabilização sanitária é um atributo ou é uma competência? Como ela funciona? Como nós podemos estar disseminando a informação relacionada à responsabilização sanitária ou responsabilidade sanitária dos profissionais? Gostaria que vocês pudessem fazer esta reflexão nos seus manuscritos e que vocês pudessem, por meio destes, relacionar com alguns exemplos que são bastante importantes, como, por exemplo, os próprios sistemas de informação ou as vulnerações a que as pessoas estão expostas e que nós, enquanto profissionais, precisamos ampliar a visão. Vejam bem, todas as pessoas estão em vulneração ao contexto de saneamento básico. Mas será que todas estão em condições de limitação pelo saneamento básico? É isso que a gente precisa ampliar para tentar emancipar a competência responsabilização sanitária, justamente para que nós possamos determinar quais ações e quais intervenções nós, enquanto enfermeiros, vamos produzir para essas famílias, para essas comunidades. O que eu estou pedindo para vocês? Que vocês possam fugir da casinha clínica, que vocês possam ampliar o seu olhar no contexto dos procedimentos, das técnicas, que vocês possam construir o seu cuidado baseando-se nas determinações e nas condições de saúde das pessoas, entendendo como elas vivem, como elas moram, como elas se relacionam e como tudo isso pode ser produzido como produto de saúde, como atendimento, assistência de saúde, justamente para que a gente não fique apenas imersos em um contexto biológico, hospitalocêntrico, procedimento centrado, flexneriano, como vocês quiserem. Nós precisamos estender o nosso olhar para um contexto que seja ampliado, uma clínica ampliada e compartilhada, baseada em conceitos que emerjam de uma potência melhorada, facilitada, e que nós possamos ir ao encontro dessas potências como enfermeiros, sairmos dos nossos consultórios clínicos e irmos ao encontro das comunidades, reconhecendo tudo aquilo que pode se apresentar como fator de risco para o adoecimento ou para que o status do processo saúde-doença seja deficitário. Ainda que a gente possa reconhecer os fatores de proteção, justamente para que nós potencializemos as ações que vão ao encontro destas proteções. E que nós, além de reconhecermos essas indicações e características, saibamos quem é a nossa população. Senão, não adianta nós reconhecermos sistemas de informação, estratégias de informação, formatos de comunicação, coleta de dados simplificados, prontuários eletrônicos cidadão, CIPESC, NANDA, processo de enfermagem, sistematização da assistência de enfermagem. De nada adianta nós termos todas as competências baseadas em instrumentos teóricos se a gente não for para as comunidades e a gente não reconheça de fato o que elas precisam. Para isso, eu preciso que vocês estejam atentos ao novo sistema de atenção básica, que é o Sistema de Informação em Saúde da Atenção Básica. O que é preciso que vocês entendam primariamente sobre esse sistema? Que ele nasce em meados de 2013 e 2014, substituindo o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica. Vejam bem, nós temos uma evolução. Nós partimos do SIAB, S-I-A-B, para o SISAB, S-I-S-A-B. Então a gente coloca uma saúde ali no meio, mas principalmente nós elencamos novos formatos de comunicação que estão imersos nesse novo sistema. Nós estaremos em consonância com o que prevê
o eSUS enquanto estratégia comunicativa, uma estratégia de informação que vai além das concepções que nós temos, como concepções brutas e orientadas em uma comunicação que era unidirecionada. Nós precisamos de interlocuções, e essas interlocuções elas devem ser baseadas em dados, indicadores, como eu falei, que sejam confiáveis e que nós estaremos buscando como subsídios para as nossas intervenções e principalmente para o nosso planejamento, quer seja para fluxogramas, quer seja para orientação de formato cuidador. Então, nós como enfermeiros não vamos ficar apenas na clínica, mas vamos estabelecer formatos de planejamento, quer seja planejamento estratégico e situacional ou planejamentos a longo prazo, ainda que a gente possa exercer a nossa liderança por meio desses formatos de planejamento. E não uma liderança que seja liberal ou uma liderança que seja somente autocrática, mas uma liderança que seja democrática, compartilhada com as equipes, baseadas na intersetorialidade, na interdisciplinaridade, termos que não podem ficar apenas no nosso papel, mas que devem ser constituintes dos nossos processos de trabalho, enquanto construções coletivas e não construções fragmentadas. Afinal de contas, nós somos uma equipe ou somos um grupo? Nós queremos ser uma equipe que compartilha as suas experiências exitosas ou nós vamos ficar trabalhando de forma fragmentada dentro dos nossos consultórios e fazermos com que os nossos usuários saiam da atenção primária à saúde com várias receitas e não com uma receita combinada por meio de projetos terapêuticos singulares que sejam inteligentes e que sejam baseados em apoios matriciais sábios, competentes e principalmente seguros. Vamos fazer a nossa parte nesse dimensionamento de estruturas trabalhistas, cuidadoras, voltadas para a enfermagem. Sim, façamos a sistematização da assistência de enfermagem. Construamos o processo de enfermagem que foi balizado por qual resolução do COFEN, gente? Pela resolução 358 do ano de 2009. Vamos continuar fazendo isso, mas que a gente também esteja próximos das nossas populações para construir muito mais do que está previsto e preconizado nos documentos oficiais, que a gente possa reconhecer quem são essas populações. Senão o nosso trabalho vai ser um trabalho baseado apenas na oferta e não no reconhecimento das nossas demandas e das necessidades das mesmas. Gostaria dessa sua subjetividade e também dessas competências que vêm de dentro de nós. Quem faz o nosso trabalho ser reconhecido e ser um trabalho diferenciado somos nós mesmos, construindo todos esses por meio de ética profissional, dentro dos nossos consultórios, dos nossos afazeres no domicílio, na comunidade. Quem sabe o que nós estamos fazendo somos nós mesmos. Então essa construção ela tem que partir de um pressuposto ético, de uma postura, de um comprometimento com as comunidades. Se não for assim, a gente não estará fazendo um olhar crítico, subjetivo para as pessoas que mais precisam, entendendo fatores de risco, entendendo as posições dessas comunidades. E aí eu chamo a atenção para vocês também, que a gente precisa tentar emancipar, potencializar os conselhos locais de saúde. Nós precisamos que as pessoas discutam essas necessidades dentro dos territórios em que moram. Nós não podemos esperar apenas pelo Conselho Municipal da Saúde fazer uma discussão global, universal e não estar atenta àquilo que o João, a Maria estão precisando lá no Atlântico, lá no Progresso, lá no Presidente Vargas e assim por diante. Cada comunidade é uma comunidade, cada família é uma família, cada população é uma população. E se nós não entendermos essas diferenças entre uns e outros, nós estaremos fazendo o mesmo do mesmo para todos e nós não estaremos enaltecendo o atributo das competências culturais, que vocês já conhecem, e nós estaremos esquecendo do princípio doutrinário da equidade, cuja importância se torna cada vez mais veemente na contemporaneidade e se torna cada vez mais importante na discussão das necessidades populacionais, cujas características
muitas vezes são desconhecidas pelas equipes, justamente porque os atendimentos estão sendo feitos apenas nas unidades básicas de saúde e não estão sendo feitas nos territórios, como a Estratégia Saúde da Família prevê, como os formatos de atendimento domiciliares prevêem. Nós somos os responsáveis por esta mudança. Nós somos os responsáveis por esta construção. Se não for feito desta forma, possivelmente nós estaremos constituindo os mesmos resultados. E é isso que a turma de vocês quer? Não é. Nós já sabemos que a turma de vocês vai fazer a diferença nos espaços comunitários quando se formarem. Mas para isso nós precisamos construir a nossa identidade a partir de hoje. Quer seja no combate ao Covid, quer seja em qualquer outra situação que nós vamos vivenciar a partir dos próximos dias. Afinal, a resistência bacteriana, a resistência viral, ela está comumente disseminada e se aperfeiçoando, crescendo ainda mais. Será que nós não vamos ter novas pandemias em que nós teremos que estar prontos? E a enfermagem, sendo a linha de frente, não precisa estar preparada para esta caracterização? Por favor, fiquem atentos a tudo isso. Para tanto, nós começamos a discutir o sistema de informação em saúde da atenção básica. Mas para que a gente entenda o SISAB, nós precisamos também reconhecer a importância da estratégia ESUS. E o ESUS, ele não se constitui apenas por uma estratégia tecnológica ou informativa, mas precisa da interação permanente de todos os profissionais que compõem as equipes de referência e também as equipes de apoio matricial, assim como as equipes dos espaços de média e alta complexidade, justamente para que a gente registre de maneira adequada, produza informações de saúde completas e que outras equipes reconheçam nessas informações os fatores de risco e as vulnerabilidades que são atinentes às populações e às suas comunidades. Nós precisamos entender que dentro da estratégia ESUS, nós vamos estar reconhecendo dois principais sistemas de software, que são o CDS e o PEC. O CDS, que é a coleta de dados simplificado, vai ser importante para o cadastramento das famílias dentro das equipes. Esse cadastramento vai estar intimamente voltado para as populações adscritas, as populações que estarão sendo reconhecidas pelas equipes, que estarão sendo visitadas, monitoradas, acompanhadas, assistidas. E os agentes comunitários de saúde são os grandes profissionais responsáveis pelo CDS. No entanto, nós não podemos esquecer que os profissionais de nível superior, segundo a portaria 2436 do ano de 2017, a nova política de atenção básica à saúde, são responsáveis pela organização dos fluxos de cadastro. São responsáveis pelas equipes de agentes comunitários de saúde, justamente para que todas as informações sejam preenchidas e registradas de maneira segura e potencialmente assertivas, que nós futuramente possamos estar utilizando essas informações para construir políticas e programas seguros e que não sejam apenas políticas e programas que fiquem nos papéis, mas que possam ir ao encontro dessas pessoas que estão precisando, sujeitos que estão em sofrimento e que por vezes não têm o acesso que deveriam dentro da atenção primária à saúde ou dentro de todos os outros níveis de complexidade cabíveis no Sistema Único de Saúde, que é um sistema responsável pelo cuidado de 100% da população brasileira. A gente não pode esquecer que 100% da população brasileira acessa o SUS, seja por meio das consultas, das vacinações, do saneamento básico, do tratamento da água e assim por diante, da vigilância sanitária, epidemiológica, do trabalhador, ambiental e todas as outras formas de nós estarmos entrando em contato com as populações. Essa história de que só quem faz consulta, vacinação e assim por diante utiliza o SUS é uma história errônea.
É uma falácia. Nós estamos precisando entender que 100% das populações utilizam e que nós somos responsáveis por esse acesso. Senão, nós não estaremos constituindo o que é prerrogativa do Sistema Único de Saúde, que é a universalidade, que é a integralidade e que é a equidade. Ainda, esses sistemas de informação e esses softwares, eles são responsáveis para que a gente unifique, que a gente compile as informações, que a gente sustente o nosso sistema de informação e que, por conseguinte, nós enviemos estas informações para outros níveis de entendimento tecnológico e informativo. Por exemplo, o DataSUS. Tá? Então, nós constituímos a linha de frente para a emancipação desses indicadores, mas outros níveis estarão reconhecendo a importância dos mesmos e estarão constituindo fontes seguras de informações. Esses softwares ainda estarão interligados com outros sistemas de informação, como, por exemplo, o sistema de informação relacionado ao pré-natal, o sistema de informação relacionado ao contexto da academia de saúde e assim por diante. Nós que somos responsáveis por estruturar esses dados e fazer a emancipação dos mesmos dentro de todos os outros formatos de informação que existem dentro do Sistema Único de Saúde. Se não for assim, a gente não estará fazendo saúde de verdade e, principalmente, uma saúde interlocutiva, uma saúde comunicativa e uma saúde integralizada. Partindo disso, nós temos que entender que a estratégia ESUS ela não surgiu por nada. A estratégia ESUS ela surgiu para que a gente pudesse compilar as principais informações para que a gente possa dimensionar todos os indicadores da atenção primária à saúde e demais níveis de complexidade e que a gente possa produzir outras características. Lembrando que em 2013 nós tivemos os lançamentos dos primeiros formatos da estratégia ESUS e que nós tivemos um período de carência relacionada a propostas da implementação do ESUS enquanto estratégia. Por quê? Porque nós tínhamos a maior parte das unidades básicas de saúde e as secretarias municipais de saúde sem informatização, sem o complemento informativo relacionado à tecnologia. E aí a gente tinha que tentar fazer um movimento dentro do Requalifica, por exemplo, para que as unidades fossem informatizadas, comprassem os equipamentos necessários para a organização da estratégia ESUS e todos nós pudéssemos estar enviando as informações necessárias para a compilação destas. Nesse sentido, nós tivemos um período de carência até o ano de 2016 para que todos os serviços pudessem se organizar. E o que esse serviço, essa estratégia ESUS trouxe de benefícios para todos nós? Nós temos um dos slides que mostra para vocês, que é individualizar o registro dos nossos usuários por meio do prontuário eletrônico do cidadão. Enfermeiros, médicos, profissionais de nível superior têm o seu prontuário em que realizarão o seu registro mediante o cadastramento desse usuário e farão toda a descrição do atendimento que foi realizado para com esse usuário ou o contexto coletivo. Ali a gente realiza, por exemplo, o nosso processo de enfermagem. Ali a gente sistematiza as informações relacionadas aos atendimentos assistenciais que estão sendo realizados e também todas as atividades de orientação comunitária e de educação em saúde que nós nos comprometemos a construir nas comunidades e nas populações. Ainda, nós temos o intuito de reduzir o retrabalho na coleta de dados, que a gente tenha várias fichas reproduzindo os mesmos produtos e assim a gente pode compilar na mesma ficha informações que são necessárias para esta construção. Integrando a informação juntamente com outros sistemas de informação, informatizando as unidades, como eu falei para vocês, mesmo que a gente tenha um período de aproximadamente 3 anos de carência, e hoje todos nós estamos utilizando o ESUS. E aqui eu quero fazer um parênteses. Vocês devem estar se perguntando, mas nas nossas unidades de saúde nós temos o GEMOS, que é a Gestão Municipal de Saúde. No entanto, o GEMOS ele é um prontuário eletrônico comprado. Ele não é um prontuário eletrônico advindo do Sistema Único de Saúde.
financiado pelos recursos do ente federado nacional e do ente federado estadual, por exemplo. Ele é um prontuário que é comprado pelas gestões para facilitar a entrada dos profissionais nesse prontuário e que todos possam ter, por exemplo, uma assistência técnica comprada. Só que o eSUS ele é gratuito e ele é advindo do Sistema Único de Saúde, por meio do financiamento dos entes federados nacional e estadual. O que é importante nós destacarmos? Que o GEMOS ele vai estar associado. Então, todas as informações do GEMOS elas vão ser compiladas no eSUS. O que tem no GEMOS tem no eSUS e a gente faz uma interligação das propostas. Mas os municípios que não querem aderir a um prontuário eletrônico privado comprado podem estar utilizando as estruturas do eSUS de forma a lançarem as suas informações e compilarem tudo aquilo que for necessário para o planejamento das políticas e programas, incluindo as nossas intervenções e ações de modo individual e coletivo. Ainda no eSUS nós temos o que? A própria gestão do cuidado que emerge nas propostas que nós estaremos lançando no prontuário eletrônico do cidadão. Vejamos, dentro da coleta de dados simplificados, nós temos o que? Nós temos todas as informações epidemiológicas ou características pessoais dos indivíduos e das suas famílias, cadastro individual e cadastro domiciliar. Essas informações servirão de subsídios para que nós possamos, de forma equitativa, atender as pessoas no formato em que elas merecem, na atenção que elas merecem, com os propósitos que elas merecem. Nesse sentido, nós podemos, dentro do prontuário eletrônico, utilizando dos dados do CDS, compilar estruturas de cuidado, propostas de organização e itinerário terapêutico adequadas para cada perfil. Pode ser dentro do CIAP, Classificação Internacional da Atenção Primária, que gera códigos relacionados aos adoecimentos e aos produtos terapêuticos associados aos mesmos. E também nós podemos estar utilizando o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem para constituir um processo de cuidado que seja adequado a esses perfis. Eu estou falando para vocês que nós podemos nos utilizar do CDS em consonância com o PEC para racionalizar os produtos e constituir as propostas terapêuticas adequadas para cada perfil. Isso é papel da enfermagem. Isto deve estar de forma racional distribuído nos fluxogramas terapêuticos das nossas unidades, distribuídas nos nossos cardápios, distribuídos na oferta de serviços das nossas atenções primárias à saúde, nos cardápios que nós estaremos oferecendo nos serviços comunitários. Tudo isso deve ser discutido em reunião de equipe. Quando nós temos limitações associadas aos mesmos, nós temos que propor educação permanente em saúde, o fazer em ato, o processo colocado dentro do próprio sistema de saúde local, dentro do próprio serviço, fazendo com que todos os profissionais de maneira interdisciplinar se mexam, se posicionem e articulem ou rearticulem as suas propostas terapêuticas de acordo com o que nós estamos estudando nos princípios, de acordo com o que nós estamos estudando nos atributos, de acordo com o que nós estamos estudando nos registros das informações e assim por diante. E ainda nós temos a coordenação do cuidado. Opa! Falei sobre a coordenação do cuidado na aula passada com vocês. Coordenação do cuidado é um atributo ou é uma competência? Se é um atributo essencial ou é um atributo derivado? Se for uma competência, qual a importância da mesma na discussão das nossas propostas cuidadoras? Pois bem, a resposta para esses questionamentos é que é um atributo e é um atributo essencial. E a atenção primária à saúde, ela é ordenadora e coordenadora do cuidado. Por meio destas, nós podemos integralizar todas as potências cuidadoras
em todos os meios propostos pelas redes de atenção à saúde e proporcionar maior acesso aos nossos usuários. Coordenação do cuidado é uma das habilidades e competências que todo o enfermeiro deve reconhecer. E vocês, de forma muito profunda, devem emancipar essa proposta nos serviços a que vocês estarão expostos durante as práticas profissionais, durante os estágios supervisionados e quando vocês forem formadores de opinião e formadores de condutas terapêuticas dentro dos seus serviços enquanto profissionais. Vejam bem que nós levamos aproximadamente 30 minutos para falar em CISAB e ESUS. E isso nos coloca diante da importância que essas estruturas têm para o entendimento da atenção primária à saúde e das equipes de estratégia saúde da família. Na sequência, a gente pode ver, como eu falei para vocês, que nós temos tanto o cadastro domiciliar quanto o cadastro individual. Que isso tudo leva a gente para uma ficha de atendimento individual para profissionais de nível superior e também para o atendimento relacionado à saúde bucal. Lembrando que a saúde bucal dentro da estrutura da atenção primária à saúde é complementar às estratégias de cuidado. Ou seja, nós temos as equipes de atenção primária, as equipes de estratégia de saúde da família e as equipes de saúde bucal. Quando a gente realiza uma avaliação das equipes dentro da estrutura da APS, a gente faz de forma individualizada para cada equipe, mas também nós fazemos relacionando a interlocução entre essas equipes, ainda em conjuntura com a gestão e em conjuntura com a participação popular ou o controle social. Lembrem-se disso, isso é muito importante. E quando eu estarei questionando para vocês sobre estruturas, processos e resultados dentro da APS, vocês têm que ter noção das dimensões que são propostas nessa estrutura. Ou senão, as avaliações em saúde, elas serão fragmentadas e inidôneas. Nós não vamos conseguir potencializar qualquer avaliação sem ter em mente que as nossas estruturas têm uma regra, têm uma premissa, apresentam um pressuposto. E esses pressupostos nós estamos estudando nesse momento, ok? Se vocês quiserem estudar mais sobre avaliação em saúde, vocês podem estudar a Zumira Hartz e também Dona Bedian, tá? Que são dois epidemiologistas de grande renome no Brasil de forma internacional e que nos ajudam a estudar esse processo. Aviso de antemão que a avaliação em saúde a gente estuda na coletiva 3, então não precisam se preocupar tanto nesse momento. Nós temos também dentro do ESUS ou do CDS, coleta de dados simplificada, a ficha de atividade coletiva. Para que nós temos isso? O fomento de grupalidades, por exemplo, dentro das nossas comunidades, deve ser conduzida por meio de uma ficha de atividade coletiva. Quantas pessoas participaram, quais profissionais participaram, os horários de atividades, quais foram os temas atinentes a essa proposta e que resultados nós oportunizamos a partir desta intervenção. Eu estou fazendo um grupo para tratamento de pessoas que estão em sofrimento para o álcool. Certo. Eu chamo 100% da população para este cuidado. Quando eu faço um levantamento e uma avaliação da atividade, 2% estavam em sofrimento para o álcool. Será que essa atividade foi realmente oportuna e efetiva para aquela situação? Mas espera aí. Dentro dos 100%, nós tivemos ainda 60% que são familiares ou são redes de apoio para as pessoas que estão em sofrimento pelo álcool. Espera aí, a gente já teve uma outra oportunidade de constituir uma atividade efetiva, porque nós não cuidamos diretamente e apenas da pessoa que está em sofrimento, mas toda a rede protetiva que pode fazer a diferença nos processos de desintoxicação e de cuidado terapêutico. Então, sim, a gente pode fazer avaliações bastante importantes no que diz respeito à ficha de atividade coletiva e também na ficha de procedimentos. Por que a gente tem uma ficha de procedimentos? Porque grande parte dos procedimentos ainda são pagos pela quantidade. Vejam bem, eu não estou falando pela qualidade, mas eu estou falando pela quantidade.
E agora, a nova proposta de financiamento da atenção primária à saúde traz para a gente que, além da captação, nós estaremos pagando por indicadores e metas. E nós temos procedimentos dentro da atenção primária à saúde ou cartas de serviços que estarão intimamente relacionados com indicadores e metas. Então, sim, o registro de todos os nossos procedimentos é extremamente importante para que a gente mantenha financiamento e financiamento adequado. Nós sabemos que o financiamento já não é adequado para as nossas necessidades. Imagina se a gente deixar de registrar. Outra coisa, eu estou falando que o procedimento é a parte mais importante para o processo de trabalho do enfermeiro na atenção primária à saúde? Não. Eu estou falando que o procedimento ele faz parte do planejamento global do enfermeiro, dentre todas as outras pautas que são tão importantes como, ou se não forem superiores, como, por exemplo, educação permanente em saúde, acolhimento, reunião de equipe, humanização do cuidado, planejamento e dimensionamento de pessoal. Eu falei para você sobre dimensionamento do pessoal. Qual é a resolução do COFEM que nós estaremos constituindo dimensionamento de pessoal na atenção primária à saúde? Lembram? Resolução 543 do ano de 2016, proposto pela Dayana Bonfim, uma enfermeira da USP de São Paulo. Então, tudo isso é importante. Vamos fazendo ligações para que a gente não perca os conteúdos. E, assim, a gente consegue também fazer links com as nossas propostas de cuidado dentro da enfermagem. Enfermeiro não pode ficar parado na atenção primária à saúde. Não pode ficar em momentos ociosos. Quem está fazendo estágio comigo no Progresso, ou estava, vocês sabem que eu fico perguntando e pedindo para que vocês tenham autonomia. Reconheçam a importância do seu trabalho para aquele serviço. E é isso que nós vamos estar constituindo permanentemente. E, para que a gente possa ir finalizando, a gente tem a ficha de visita domiciliar. Se nós estamos falando em equipe de estratégia de saúde da família, um dos atributos e competências voltados para essa equipe é a visita domiciliar. E se a gente não realiza, a gente não sabe como é que as pessoas vivem. Olha só. Nós, enquanto enfermeiros, estamos cuidando dos processos crônicos na atenção primária à saúde. Ótimo. Nós vamos cuidar da inatividade física, da atividade física e nós vamos cuidar dos contextos de obesidade e desnutrição. E aí, juntamente com o nosso colega da nutrição, a gente propõe um planejamento estratégico situacional, interdisciplinar e contribui com esses usuários de maneira a compilar ou produzir um cardápio. Cardápio só quem pode produzir é o nutricionista. Mas nós, enfermeiros, podemos estar contribuindo na identificação de fatores de risco e de determinantes sociais e condicionantes. E aí a gente coloca para essa família. Vocês devem comer carne todos os dias enquanto proteína. Vocês devem eliminar tantos carboidratos e comer apenas um por dia e comer muitas verduras e frutas. Ainda vocês devem comer cereais. E daqui a pouco vocês podem comer oleaginosas, como por exemplo a castanha do Pará, né? Você sabe quanto é ao quilo da castanha do Pará? Será que todas as pessoas podem estar comprando? Algumas pessoas não têm nem geladeira, nem fogão, nem mantimentos essenciais para a sua organização diária. Se nós não conhecermos o perfil, aonde essas pessoas moram, como elas vivem, quais os aspectos socioeconômicos, socioeducativos, de letramento, biopsicossociais, de energia, nós vamos estar cometendo muitos erros. E é isso que o enfermeiro não pode fazer. Não é que nós não possamos cometer erros, mas nós precisamos ter empatia relacionada a essas pessoas. Se não for assim, nós não estaremos constituindo uma enfermagem humanizadora e uma enfermagem integralizada. Gente, já é muita informação. Gostaria que vocês fizessem as suas elucubrações a partir do que nós nos posicionamos hoje, a partir do que eu tentei expressar para vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que vocês possam aproveitar isso de maneira bastante qualitativa, fazendo registros, anotações e qualquer coisa eu estou à disposição no meu e-mail, no WhatsApp, por telefone, para que a gente possa elucidar dúvidas, sugestões
e também críticas que vocês possam estar constituindo. Penso que esse formato, por meio do YouTube, por vídeos gravados, possa constituir ou deixar vocês organizarem melhor o seu tempo, planejarem melhor os seus estudos e irem assistindo os vídeos sempre que tiverem necessidades. Nós vamos continuar fazendo nesse formato, inclusive em respeito aos colegas que estão trabalhando em turnos dobrados para que a gente possa dar conta dessa disseminação viral pelo Covid-19. Peço que vocês permaneçam nas suas casas nesse momento, até uma segunda ordem. Peço que vocês cuidem das pessoas que vocês amam, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que estão próximas a vocês. Se vocês acessarem qualquer informação e vocês estiverem distribuindo essas informações, que sejam por fontes oficiais. Eu me coloco à disposição de vocês para que a gente discuta maiores temas relacionados ao Covid. Eu tenho muita informação como apoiador do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde para as regiões 16, 17, 18, 19, na região de Erechim e Passo Fundo, e essas informações elas são subsidiadas por estudos científicos. Lembrando, enfermagem baseada em evidências. E eu estou continuamente à disposição de vocês. Lembrando também que eu estou com muitas saudades da gente fazer as nossas discussões no nosso semicírculo e em que eu possa ficar transitando no meio de vocês e também receber todo o carinho que vocês emanam continuamente para mim. Fiquem bem, eu estou à disposição e nós conversamos na próxima semana novamente. Um grande abraço, com muito carinho e com muito afeto. Eu estou aqui e sempre pensando em todos vocês. Tchau, até a próxima.